Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. A edição de hoje tem por tema Chico Xavier, Edivaldo Franco, médios cantores da vida imortal. Pretendemos, assim, prestar um preito de gratidão ao nosso Divaldo Pereira Franco. Trazer comentários sobre esses dois médios notáveis, médios brasileiros, com a contribuição importante, significativa que ambos deram ao movimento espírita em solo brasileiro. Vamos, neste primeiro bloco, conversar um pouco sobre o nosso querido Chico Xavier. Temos aqui um infodesign, um infográfico, que é um estudo sobre a vida e obra de Chico Xavier. Não vamos aqui aprofundar, é só apenas uma breve apresentação desse infográfico que nos foi apresentado recentemente por um pesquisador, Brasil Fernandes Barros, pós-doutor, cuja tese de doutorado é exatamente sobre Chico Xavier. Ele se vale de várias informações e contribuições, e entre elas esse infográfico, que faz uma relação entre a vida de Chico Xavier e as obras que ele produziu mediunicamente. 450 obras. O infográfico vai pontuando uma cronologia, porque a produção do Chico Xavier exatamente aconteceu assim, aos poucos. 30 livros, depois 100, e, por final, a maior parte conformando uma quantidade de 450 obras aproximadamente. Pois bem, ao trazer esse infográfico, sobretudo, queremos ressaltar, como chamou a atenção o professor doutor Brasil Fernandes, para um planejamento. Toda a existência desse médio, desde o berço até os dias da sua desencarnação, segundo as palavras do mencionado professor Brasil Fernandes, obedecia a um planejamento, certamente, afirmamos, que acontecera no mundo espiritual, antes da sua encarnação. Esse planejamento, como outras obras espíritas têm dito, outros pesquisadores do Espiritismo têm trazido. A doutrina espírita entende que toda a encarnação, do berço ao túmulo, se dá dentro de uma programação. A questão que fica e tem levado a alguns equívocos é entender a programação, o planejamento, como algo escrito, como se no mundo espiritual, mal comparando, houvesse um cartório no qual se registrasse de maneira definitiva uma programação, um contrato programático ao qual todos os espíritos estão submetidos. Daí, sem nenhuma liberdade posterior. Se houve liberdade, houve no contrato, na escolha. Vou cumprir isso ou não, aceito ou não. E depois de lá estabelecido essa preparação reencarnatória, durante a existência não haveria mais escolha. Seria definitivo, estaria escrito em algum lugar, nas estrelas, nesse cartório espiritual. Seria um maktub da tradição da cultura árabe. É um equívoco quando falamos de programação ou planejamento, isso não
supera, não vai de encontro ao livre-arbítrio, que é primazia dos espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. A lei de liberdade no livro dos Espíritos se assenta na consciência sempre, onde reside o fulcro da liberdade. E vamos procurar entender isso como Herculano Pires houvera dito no seu livro O Espírito e o Tempo. Existe um determinismo objetivo. A existência, desde o berço ao túmulo, se dá em circunstâncias que são o determinismo objetivo. A cultura, o país, as circunstâncias demais, a escolaridade, a influência de terceiros sobre aquela pessoa, isso compõe as circunstâncias e elas estão dentro de um determinismo objetivo. Nada obstante, lembra o nosso querido Herculano Pires, permanece sempre o determinismo subjetivo, a liberdade consciencial, sempre relativa ao grau evolutivo e intelecto moral. Ou seja, ainda que tenha sido programado no mundo espiritual, e o espírito tenha participado dessa programação e, ao final, tenha aceitado, ele guarda a liberdade quando reencarna no plano consciencial, no determinismo subjetivo da sua vontade. Vou cumprir ou não? Vou cumprir como programado, ainda que eu não me lembre, está nos refólhos da memória inconsciente, vou cumprir ou não? Permanece. Por isso é que Emmanuel vai representar esse mediador. É ele que vai conversando com o Chico sobre esses compromissos que ele assumira diretamente no mundo espiritual. E mesmo quando ele é um completista, como disse o professor doutor, em sua fala, em sua dissertação, em sua tese de doutorado, em sua live abordando esse tema, ainda que ele tenha sido um completista, é uma expressão usada na doutrina espírita, ele completou com uma quantidade de livros aquele programa gradualmente estabelecido. Mas quando a espiritualidade, por meio de Emmanuel, se lhe apresenta, diz a ele, a Chico Xavier, olha, você completou, mas nós queríamos mais. E aí a gente queria que daqui para frente a sua existência fosse toda dedicada a uma produção maior de obras psicográficas. Você quer? Ele poderia ter dito que não, né? Ele tinha esse livre-arbítrio, estava no determinismo da sua vontade, dentro daquelas circunstâncias, com aquele corpo físico já não mais tão saudável como antes, já com alguns anos de existência, os sofrimentos, as lutas, as incompreensões, mas ele, por fim, aceita a proposta que Emmanuel lhe traz em nome da espiritualidade. Essa ideia de um planejamento aparece em um livro de um outro pesquisador, cujo título é O Grande Mediador, Chico Xavier e a Cultura Brasileira, de Bernardo Lengoy. Ele é um pesquisador e ele, na sua dissertação de mestrado, trata disso. E ele fala assim, já num capítulo 4 do livro, um plano dos espíritos superiores, né? Ele vai se referir a todo esse trabalho de produção psicográfica do Chico dentro de um plano dos espíritos superiores. E ele vai utilizar, o Bernardo Lengoy, de uma conversa que Emmanuel teve com Chico Xavier, entre as várias conversas, que está relatado no livro de Sueli Caldas Schubert, um testemunho do Chico Xavier.
ele diz isso. Emmanuel se refere a três momentos desse planejamento, né? Que toda essa programação estaria materializada nos livros. E aí vamos pegar três fases desse planejamento, segundo o próprio Emmanuel. Primeiro é o aviso, ou seja, é uma obra que significa, demarca o aviso, que seria, ó, vai começar, tem aí algo a acontecer, que seria o livro O Aparnaso de Além-Túmulo, cuja publicação fez com que o Chico atingisse a notoriedade, não só pela difusão de suas obras pela Federação Brasileira, mas essa obra causou um grande impacto, porque o Chico, aquele mineirinho, é lá, meio caipira, sem maiores letras, traz no Parnaso de Além-Túmulo poesias de diversos autores e, pela vez primeira, segundo Lengoy, de também literatos brasileiros, romancistas, poetas brasileiros já conhecidos como Castro Alves, né? Então, é o aviso, é a trombeta que toca, avisando que iria acontecer algo. Um programa gradualmente estabelecido no mundo espiritual, que era a produção de livros pela mediunidade do Chico Xavier, iria acontecer. O segundo momento, segundo Emmanuel, é, de fato, a chegada da equipe espiritual, que se dá por meio dos livros A Caminho da Luz, Paulo Estevão, O Brasil, Coração do Mundo. Este antecedeu Paulo Estevão, mas mencionamos em particular porque ele é, é um livro muito importante nesse momento chamado A Chegada. Ele é um livro que vai apresentar, trazer uma programática, assim entenderam os espíritas, uma programática para o Brasil. Em plena década de 30, diz Bernardo Lengoy, né? Quando você tem a época do surgimento e difusão da Umbanda, emergência de novas elaborações ideológicas em torno da identidade nacional, dentro do governo Vargas, que tem um desenho de Brasil, uma proposta de Brasil, Brasil moderno, é que se dá o Brasil, coração do mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E este livro, inclusive, vai ser tomado no Pacto Áureo, no acordo que há entre a FEB e as várias lideranças do movimento brasileiro, como o livro programático do Brasil. Isso é muito interessante dentro desse planejamento. E, por fim, a terceira etapa se dá exatamente no período da Segunda Guerra Mundial, em 1944, com o livro Nosso Lar. É o entendimento que vai começar já com a presença do André Luiz, e ele vai trazendo uma vasta contribuição desde o Nosso Lar, que ele se coloca como um aprendiz e ele vai nos trazendo, como um pesquisador do mundo espiritual, informações sobre o mundo espiritual, como ele se constitui. Desde o Nosso Lar, é a primeira obra espírita, por meio mediúnico, que descreve com precisão o mundo espiritual. Como ele se estrutura, como ele se organiza, como se dá essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, que é o objeto, segundo Allan Kardec, o objeto de estudo, de pesquisa da doutrina espírita em sua feição científica. Kardec é claro, o Espiritismo trata das relações entre o mundo espiritual
e o mundo material, as leis que regem, e André Luiz vai devassando isto, ampliando esse conhecimento nas suas obras. E aí é muito interessante, pensando nessas relações, falando do determinismo subjetivo e determinismo objetivo, que dá, ao fim e ao cabo, numa dialética, uma liberdade relativa dentro de um planejamento adequadamente preparado no mundo espiritual, em concordância com o espírito que vai reencarnar, todos nós, ou cada um de nós, tanto quanto o nosso Chico Xavier, e também será assim com o nosso Divaldo Franco, no Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira, em um dos seus números, fevereiro de 1978, na página 49, há uma mensagem de um filósofo espírita, Humberto Mariotti, os espíritos desencarnados como motores da história. E ele vai dizendo dessa relação entre os dois mundos, como os espíritos não são uma fumacinha, como aqueles que morrem nada mais são no mundo espiritual o que foram no mundo material, eles são no mundo espiritual o que nós seremos, os que estão encarnados, porque foram exatamente como nós, aqueles que estamos encarnados, quando eles estavam encarnados. Não há solução de continuidade essas duas dimensões. Diz então Mariotti, os espíritos continuam ligados aos homens, dando assim impulso e vigor maravilhoso ao maravilhoso processo da história universal. Assim, os espíritos podem comunicar-se com a humanidade, demonstrando que ela é a expressão de duas realidades espirituais, a visível e invisível. Aqui está a grande contribuição do trabalho de Allan Kardec. A humanidade é uma só que ela está em duas dimensões. Uma invisível, os espíritos, o mundo espiritual, e, os, e o visível, o mundo dos encarnados, o mundo material. Só que essas duas dimensões interagem o tempo todo. Nós somos seres interexistentes. Segundo Leon Denis, todos nós temos dupla existência continuamente do berço ao túmulo. A existência corpórea, né, própria da condição de alma, espírito encarnado, e uma outra que se dá, sobretudo, numa relação com essa dimensão invisível. Por isso, Emmanuel, nesse trabalho constante com o Chico Xavier, ele e outros espíritos, nessa produção mediúnica extraordinária, caminhando, como eu disse, de um período inaugural, chamado Aviso, com uma obra, a primeira, Parnaso de Além-Túmulo, que impactou o mundo literário. Agripino Grieco, um grande crítico literário da época, ele se colocou debruçado sobre o estilo literário dos vários autores que compunham essa obra, desde um Augusto dos Anjos, a um Castro Alves, e assim por diante. Né? E depois, Humberto de Campos, o escritor brasileiro, laureado, premiado, ele, pelas mãos do Chico, vai escrever livros, sendo que um deles é exatamente um programa para o Brasil, que merece uma análise, uma reflexão, e isso pode ser feito em outro momento oportuno. E, por fim, o momento do entendimento. Com a primeira obra do André Luiz, em 1944. Veja, cumprindo exatamente o que o Mariotti está dizendo. A história feita sob essas quatro mãos, as duas mãos do encarnado, que é o Chico Xavier, mãos mediúnicas, que permite essas mãos, com a mediunidade do Chico, com a qualidade mediúnica, com a sua dedicação, esforço, que os espíritos, sob a coordenação de Emmanuel, possa produzir essa vastíssima obra de 450 livros que vão marcar a era do entendimento, que, em verdade, segundo o próprio Emmanuel, começara em França, com Allan Kardec. Né?
o Espiritismo inaugura a era do entendimento. E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, pelas mãos exatamente de Chico, vai dizer que, ainda que lá tenha o Espiritismo tenha inaugurado a era do entendimento, não significa que todos da humanidade nela tenham adentrado. Mas para dar continuidade à era do entendimento, já que o Espiritismo, pós-período de Kardec, de Leon Denis, já adentrando o século XX, vai arrefecer na Europa, quase desaparecer, era preciso, sem solução de continuidade, que ocorresse o que ocorreu no Brasil, dentro de um planejamento estratégico maior da espiritualidade, sempre respeitando o determinismo subjetivo do encarnado que se propõe, como o Chico se propôs, a um trabalho de firmar no Brasil a continuidade da era do entendimento que começara com a própria doutrina espírita, alargando-nos o horizonte numa nova concepção de mundo, de homem, de vida, apoiado na vida imortal. Aqui nós vamos encerrar o primeiro bloco e depois retomaremos no segundo bloco, trazendo o avanço com as reflexões sobre Divaldo Pereira Franco. Até já. Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos no segundo bloco da edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, cujo tema é Chico Xavier, Edivaldo Franco, Médios Cantores da Vida Imortal. No bloco primeiro, nós apresentamos um infográfico que me chegou em uma live realizada pelo professor doutor Brasil Fernandes de Barro. Ele é um pesquisador de ciências da religião e também militante do movimento espírita do estado de Minas Gerais. No infográfico apresentado, fica bastante evidente que a trajetória existencial de Chico Xavier, enquanto pessoa, espírito encarnado, pode ser entendida desde os 17 anos de idade, quando, até então católico, passa a fazer uma jornada espírita e mediúnica aos dias da sua desencarnação. A história de Chico Xavier é a história dos livros por ele psicografado. É isso que diz o infográfico. Podemos falar do Chico olhando para a sua produção mediúnica desde o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que, na expressão de Emmanuel, esclarecendo a cronologia de Chico Xavier, seria o momento do aviso. E é interessante tomar essa expressão emanuelina, e o professor Brasil Fernandes faz isso, com as anotações da repercussão provocada pelo livro Parnaso de Além Túmulo. O professor Brasil de Barros cita um biógrafo, um dos biógrafos de Chico Xavier, Souto Maior, que diz assim:
Parnaso de além-túmulo era quase um sacrilégio. Arrancava da sepultura poetas tão célebres quanto mortos. A coletânea de poemas, assinado por 14 defuntos ilustres, chegou às livrarias em 1932 e provocou alvoroço. Em todos os sentidos, é como entender que um matuto, assim era considerado Chico Xavier, pôde produzir este livro Parnaso de Além-túmulo. Esta obra foi, de fato, objeto de polêmica, discussões, sobre as quais não cabe discorrer agora, nessa breve introdução. Ele, que até então estava nos centros espíritas, no centro espírita que trabalhava praticamente sozinho, mais do que de repente, como se diz, ele chega ao cenário nacional, provocando uma polêmica. Vou repetir: livro Parnaso Além Túmulo, 1932, 14 defuntos ilustres estavam ali em sua produção literária, os mais famosos, cada um com seu estilo próprio. Isso provocou, repito, um tumulto. Era a apresentação do Chico Xavier como médium para o mundo, do anonimato para a celebridade de maneira assim surpreendente. O aviso. E a chegada, segundo Emmanuel, será por outro livro. Em 1937 para 38, vamos ter o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, assinado por outro ilustre defunto, Humberto de Campos. Vai provocar de novo polêmica. O nome do Chico vai para a imprensa, porque a viúva de Humberto de Campos vai provocar uma ação na justiça contra a Federação Espírita Brasileira, criando uma polêmica para esta, de provar se de fato era Humberto de Campos. E aí, a viúva teria acesso por direito aos direitos autorais? Veja, em plena juventude, o Chico Xavier já está nessa presença que vai num crescendo. E, por final, Emmanuel vai se referir ao terceiro momento, entendimento. Em pleno período da Segunda Guerra Mundial, vai surgir um outro livro, que é exatamente Nosso Lar. Um livro que também, de certo modo, e aí muito mais no movimento espírita, vai provocar uma polêmica, porque pela vez primeira vamos ter a descrição de uma cidade espiritual, seu movimento, veículos, organizações, e, e é o início de uma trajetória de um espírito, de um outro defunto, também famoso, só que aí ele aparece anonimamente, que é André Luiz, inaugurando a era do entendimento. Então, podemos, assim, observar a importância do livro, tanto para esse médium em particular, é o veículo usado para apresentar todo um conjunto de ideias, toda uma visão de mundo, valores, experiências de personagens defuntos
mortos que estão no mundo espiritual, dialogando com os vivos. Isto merece um destaque ou um parêntese. Nós estamos falando de literatura espírita, que pode ser analisada como tal, como uma literatura, como qualquer outra literatura. Isto porque, como as demais literaturas, a literatura espírita, segundo os pesquisadores, os estudiosos, e aqui vamos citar uma outra pesquisadora doutora, professora Eliane Moura Silva, da Universidade Estadual de Campinas. Ela vai se valer de um grande historiador francês, Chartier, que analisa o papel do livro, porque o livro, ele traz representações culturais, mensagens simbólicas e modelos, no caso, representações culturais, mensagens simbólicas e modelos característicos da doutrina espírita. E podemos dizer que, como toda e qualquer outra literatura, a doutrina tem um ponto central. Ela traz consigo um projeto, no caso, espiritual, por meio de representações, mensagens simbólicas e modelos. Um projeto espiritual que nada mais, nada menos é do que uma nova concepção de mundo, de valores, tanto de cunho científico quanto filosófico e de consequências morais. E daí a expressão de Emmanuel. Todo esse projeto que nasce de livros, o primeiro livro dos Espíritos, em França, em 1857, inaugurando a era do entendimento para o mundo, segundo o próprio Emmanuel. Aqui no Brasil, vai reviver, porque praticamente morrera na Europa, seguindo a mesma trilha, usando, no caso, um médium com um papel específico, Chico Xavier. Aviso com o livro Parnaso del Túmulo. Chegada com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E se inaugura a Era do Entendimento, com o primeiro livro, Nosso Lar, de André Luiz. E assim vai se consolidando toda uma proposta, uma concepção, um projeto espiritual. Ou seja, que procura trazer para o homem nada mais, nada menos do que uma concepção de vida e de mundo assentada na imortalidade. Por isso, o título, o tema dessa edição, Chico Xavier, Divaldo Franco, médios cantores da vida imortal. A doutrina espírita é isso. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem, no item 8, está dito assim, que o papel do Espiritismo é libertar, tirar o homem da matéria, do materialismo, e para que ele se perceba espírito imortal. Antes berço e depois túmulo. Esse é o papel do espiritismo. Num contraponto com o materialismo negativista, mecanicista, que nascera na Europa, num contraponto a uma religião dogmática do pecado original ou do inferno, que ainda permanece em nosso inconsciente coletivo e muito fortemente aqui no Brasil, e foi a partir dessa matriz do cristianismo, essa matriz católica do cristianismo, que foi o chão da construção do movimento espírita e, segundo Ismael,
Na primeira mensagem que ele nos dera em 1853, no Grupo Espírita Fraternidade, que antecedeu, foi predecessora da Federação Brasileira, isso fazia parte desse projeto espiritual. Ou seja, o movimento espírita teria que beber no leite dessa matriz católica do cristianismo e com todas as consequências, algumas muito positivas, porque estava aí a figura de Jesus, o evangelho que ele trouxera, que fora adulterado no tempo, transformado em dogmas e etc. Né? Então, dito isso, vamos avançar indo ao encontro do outro médium, que recentemente desencarnara numa trajetória luminosa, aos 98 anos, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Temos aqui um livro sobre ele, Sérgio Sinotti. Entre as tantas biografias, Sérgio Sinotti fala da jornada luminosa de Divaldo Franco. De certo modo, ele está falando do processo de iluminação desse homem, Divaldo Pereira Franco, nascido na Bahia, em Feira de Santana, em 1927, com algumas proximidades com o Chico. Ele fora católico com o Chico durante a meninice, a adolescência, até ter contato com a doutrina espírita. Vamos examinar a trajetória luminosa de Divaldo Franco da mesma forma, usando o livro e, em particular, a série psicológica de Joana de Anjos, porque esta é um marco, estabelece uma diferença entre a trajetória biográfica e bibliográfica do Chico Xavier e do Divaldo Franco. Divaldo escrevera vários livros, inclusive um tanto quanto na linha do Chico Xavier, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que foi, de certa maneira, o André Luiz de Divaldo Pereira Franco. Devassou o mundo espiritual, trouxe a mediunidade, abordou temas relevantes em alguns aspectos exclusivos para o movimento espírita, como alertas a todos nós, trabalhadores do movimento espírita. Mas destaca-se esta chamada série psicológica de André Luiz. Isso pode nos provocar reflexões. A primeira e curiosa é que Allan Kardec, ele mesmo, o nosso codificador, quando lançou em 1858 a Revista Espírita, ele disse que ele lhe deu um nome, um subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. A bem dizer que ainda não havia a psicologia como ciência. E ele se antecipa, ele como pesquisador, ele que usava a ciência para enfrentar o novel fenômeno mediúnico do fenômeno mediúnico que ocorria na Europa, todas aquelas manifestações, as mesas girantes, ele vai entender, isso está claro no Livro dos Espíritos, que os fenômenos mediúnicos com base na alma do médium, porque para que haja fenômeno mediúnico, há animismo, há o que se chama emancipação da alma, o sonambulismo, por exemplo, e tudo isto é base de um estudo psicológico mais amplo, como vai acontecer no século XX, por volta dos anos 30, com o casal José Berrainer, quando cria a parapsicologia. Ele vai dizer assim, essa é uma frase fundante da parapsicologia. A mente que não é física, por meios não físicos, provoca fenômenos no campo físico, material, visível. Essa mente não física, por meios não físicos, está ampliando um conceito de psicologia que só vai se corporificar pelos anos 60, 30 anos após a
a parapsicologia. É, é um novo paradigma que vai surgir dentro do processo de evolução antropológico, sociológico, psicológico da humanidade. O advento da psicologia transpessoal, diz Joana de Ângeles, em um dos seus livros, O Ser Consciente, dessa série psicológica. Ocorreu no momento grave do desalinho comportamental das gerações novas dos anos 60 do século XX. E por se tornar evidente a necessidade do desenvolvimento da psicologia humanista, a terceira escola psicológica que antecedeu a psicologia transpessoal. Mediante a apreensão dos seus conceitos, e vai citar uma grande figura da psicologia humanista e transpessoal, Abraham Maslow. Assim diz Joana de Ângeles, a psicologia transpessoal tem como meta ampliar sua área de pesquisa, levando em conta as experiências do ser em laboratório e no comportamento humano, vinculado à necessidade de equilíbrio da saúde fisiopsíquica e da satisfação planificadora. Como resultado, estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas a contribuições vivenciais da experiência oriental, desenvolvendo as possibilidades do Messias da criatura, o seu incessante vir a ser. A sua proposta objetiva é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento, que contribui para o logro da saúde mental. Veja, é a série, é, é a base da série psicológica de Joana de Ângeles. É a psicologia transpessoal. E ela vai se valer de vários autores, além do citado Abraham Maslow, Kubler-Ross, Grof, Raymond Moody Jr., Tarty, Viktor Frankl, Goleman, e, em especial, é, Carl Gustav Jung. E Sérgio Sinotti vai anotar o que a própria Joana de Anjos diz para explicar essa necessidade já na era do entendimento, aquela terceira etapa que Emmanuel havia dito. O Espiritismo inaugurando uma era do entendimento, alargando a concepção que o homem precisa ter de si mesmo, da vida e do mundo, para ultrapassar o materialismo mecanicista, nadaísta, pessimista, que sustenta falsas concepções de vida, de mundo, de felicidade, pelo prazer, pelo hedonismo, etc. Diz Joana de Ângeles, a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza, do ideal, da busca da plenitude como decorrência dos logros íntimos de cada ser na sua larga escalada reencarnacionista. Divaldo, quando começou a psicografar, ele estranhou os termos técnicos, científicos, usados pela sua benfeitora Joana de Ângeles. E ele a indagou, além de ter procurado suporte, apoio de psiquiatras, né? Ele quis saber da Joana, isso queria entender. Né? E o nosso Sérgio Cianotti, no livro A Jornada Luminosa de Valdo Franco, vai explicar o que a própria Joana diz. A Joana, ela é aquele espírito marcantemente feminino na própria expressão junguiana, da ânima. Tivera outras encarnações femininas, algumas de caráter muito intelectual, como aquela quando ela reencarnou no México como uma freira, uma beletrista, uma intelectual, uma poetisa e uma mulher do seu tempo,
provocadora, com reflexões profundas, num contexto religioso do patriarcado. Então, Joana de Ângeles, durante, no mundo espiritual, travara conhecimento com esses estudiosos, cientistas, e como diz o Sinote, muitos deles, antes de reencarnar, estiveram em preparação, em trabalhos dos quais a própria Joana de Ângeles participou. Então, por que essa série psicológica? Havia e há uma necessidade de promover o chamado autoconhecimento, de ajudar o homem nesse trânsito num modelo de sociedade provocadora de doença mental, desde a depressão que se alastrou, virou uma pandemia, como a ansiedade, tudo por conta do modelo de uma sociedade materialista, do ter, da aparência, agora, sobretudo, na era digital. E quais são esses livros? O primeiro é Jesus e a Atualidade, de 1989. E não é por acaso, porque essa é a década. A década dos anos 90 ao dia de hoje é a ética do desespero, dessa cultura de massa, dos interesses, do imediatismo, tudo que temos dito. Depois, o homem integral, plenitude, momento de saúde, o ser consciente, autodescobrimento, desperte, seja feliz, vida, desafios, soluções, o amor, imbatível amor, despertar do espírito, Jesus, o evangelho, a luz da psicologia profunda, triunfo, encontro com a paz e saúde, etc. Então, é uma ampliação da era do entendimento, sem dúvida. Está a nos mostrar outras possibilidades que deveríamos visitar. Agora, é curioso que os pesquisadores, os antropólogos, sociólogos, que procuram entender essas duas figuras que são da primeira metade do século XX, sem dúvida. Ainda que Divaldo tenha alcançado, aos 98 anos, o ano 2025, portanto, já estamos no terceiro milênio, Divaldo teve toda a sua formação juvenil em pleno século XX, em sua primeira metade, numa sociedade de matriz católica, com todos esses valores, muito conservadora. Então, e ambos não casaram, foram celibatários, não tiveram família consanguínea, e a isso levou uma interpretação, por vezes, equivocada, numa comparação aligerada, feita por alguns com os santos católicos, quiseram atribuir, sobretudo a Chico, uma vida monástica, reclusa, contemplativa, um modelo, tentaram interpretar Chico e Divaldo segundo um modelo católico de santidade que o Papa Francisco chamava santidade de os santos de vitrais. E vamos nos valer exatamente de um teólogo católico, Leonardo Boff, que no seu livro Ternura e Vigor, sobre Francisco de Assis, ele vai tratar da santidade de Francisco de Assis de uma outra forma. Não é esse santo, ainda que a igreja possa assim, tê-lo apresentado e muitos assim o vejam, como santo de vitral, isso não é isto. O Leonardo vai falar de um modelo de santidade chamado homem perfeito, que nasceu exatamente por conta do Concílio de Trento, um famoso concílio que definiu o modelo da Igreja Católica que se mantém ao dia de hoje, né? Do século XVI em diante. É um modelo de santo, um santo cristão, que é um controlador perfeito de todos os seus instintos. Ele nega o mundo material, como está dito numa análise muito interessante no capítulo 17 do Evangelho.
a última mensagem, cuidar do corpo e do espírito. São aqueles que negam o corpo. É um modelo de santidade que, em nome da virtude, como diria Tomás de Aquino, um pai da igreja, um teólogo, é, é, nega o corpo. A virtude é a negação do prazer, qualquer prazer. Torna-se uma pessoa inflexível, castiga a si mesmo, reprime, tudo em nome da virtude. É um homem, uma pessoa rígida, dura, sem coração, sem ternura, não há impecabilidade, ele consegue essa impecabilidade a duro sacrifício, numa vida que nega o mundo material, a convivência. Esse não é o modelo de santidade de Divaldo Franco, nem de Chico Xavier, nem da doutrina espírita. O nosso modelo é do homem integrado, como diz o nosso escritor muito querido Leonardo Boff, ao examinar também a santidade de Francisco de Assis, com esse epiteto duplo, né? Ternura e vigor. É, um, é o ânimos do vigor que sustenta a personalidade, mas mergulhada na ânima, na ternura, no carinho. As paixões são encaradas, diz ele, como naturais. E aí a Joana, Joana de Anjos, nos seus livros da série psicológica, usando exatamente Carl Gustav para nossas sombras. Nós vivemos, por enquanto, na condição de perfectíveis, mas não perfeitos, mas podemos ser integrados quando integramos as sombras e a luz que mora em nós. A maneira de diluir as sombras é fazer acender a luz. E isso se faz pelo amor. A proposta de Joana, de Valdo Franco, de Emmanuel, de outros espíritos de Chico Xavier, da doutrina, é acender a luz, brilhar a luz que há em nós. Em nossa condição de espíritos imortais, filho de Deus, voltando ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor está em nós. Ele é um sol que está, por vezes, oculto, que não brilha, mas que nos cabe fazê-lo brilhar. Esse é o propósito da encarnação. A mensagem de Jesus é o amor. A doutrina espírita se coloca na expressão de Erich Fromm como uma religião, se assim nós a entendemos, que nos leva à experiência amorosa. Esse é o sentido da doutrina espírita, que você e eu experienciemos ternura, bondade na convivência humana, que possamos olhar para os nossos próprios erros com ternura, com muito carinho, nesse processo de tornarmos homens e mulheres integrados, inteiros, reconhecendo-nos com sombras, com limites, porque o homem sem sombras, modelo e guia, é Jesus. Quando ele chega ao poço de Samaria, como está em João, o evangelista, era meio-dia. Ele é um homem de meio-dia, sem sombra, nós outros, por enquanto, não. Mas podemos ser homens e mulheres integrados. Ser de perfeitos na doutrina espírita é ser integrado. Diluir paulatinamente as sombras pela experiência do amor. Ter a coragem de amar, como diria Rollo May, o psicanalista americano. Essa é a nossa experiência diária, cotidiana, no centro espírita, na doação ao próximo, numa proposta de acolher o outro, de compreender, de conviver com as diferenças humanas. Essa é a grande proposta. Bom, aqui estamos concluindo o segundo bloco e também, assim, concluindo esta edição, que é uma singela homenagem a Divaldo Pereira Franco e abordando a sua trajetória luminosa e luminosa, né, como médium. Ele alcançou um estado coessencial, ele quanto Chico Xavier, na sua última encarnação como espíritos que eram imortais, uma conquista interior que está também
como proposta para você, para mim, para todos nós, no nosso espaço próprio, na nossa área de ação familiar, social, com esse jogo dialético, né? Mudar o mundo, sim, estando nele, enfrentando os desafios, mudando a nós mesmos. Não é mudar a nós escondido, ou dentro do centro espírita, ou dentro de uma caverna, como os santos da Idade Média, do modelo católico, tridentino, como diz Leonardo Boff. É no mundo, no enfrentamento de desafios, no mundo do trabalho, no mundo social. Como está dito no livro, no Evangelho segundo o Espírito, temos que estar no mundo vivendo como devem viver os homens, não como eles vivem, mas como eles deveriam viver, né? De maneira produtiva, contribuindo para um mundo melhor. Essa é a proposta. Aqui encerramos esta edição com um abraço muito carinhoso para você, querido, você, querida.